Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da Espanha e a Alemanha que fizeram um dos melhores jogos da Copa do Mundo. A Alemanha, se perdesse, estaria praticamente fora da Copa do Mundo, né? Seria a segunda vez consecutiva que a seleção da Alemanha ficaria de fora na fase de grupos. A Alemanha ainda tem chances ainda, tem um pontinho conquistado. A seleção da Espanha chega a 4 pontos e o Japão, a seleção que tem 3 pontos. Na próxima rodada temos Costa Rica, que também tem 3 pontos, que venceu o Japão na rodada. Então temos que ter a combinação de resultado para a Alemanha continuar, né, passar, né, para a oitava de finais da Copa do Mundo. Temos o confronto entre a seleção, a seleção da Alemanha joga contra a Costa Rica, Espanha e Japão. Então a seleção da Alemanha tem que torcer para o Japão não vencer e a Alemanha tem que vencer a Costa Rica para se classificar para a fase de mata-mata da Copa do Mundo. E bora acompanhar o debate aqui falando desse jogo entre Alemanha e Espanha. Vamos acompanhar aqui o Sport Center. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Você sabe que dia é hoje? Não sei. Domingo. Esquisito, né? Então, teoricamente, a semana começa hoje. É, isso aí. Então, tudo bem. Eu tô na Copa. Na Copa é assim, minha gente. Todo dia é sábado. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Stefano. Boa noite, Eugênio. Uma ótima noite a todos. Fala, Eugênio, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem também para as seleções aí, com um bom jogo que acabamos de ver. É isso. Um jogo muito disputado, com algumas questões táticas interessantes que a gente vai discutir daqui a pouco. E que terminou salvando a Alemanha de uma eliminação precoce. Foi por pouco, hein? Foi por pouco, e muito pouco mesmo. Se bem que não estaria eliminada mesmo com a derrota, mas estaria muito perto difícil, dela. É verdade. A situação ficaria muito complicada, mas o empate dá aquele alívio. Agora chega nesta última rodada jogando contra a Costa Rica, que é uma seleção que, teoricamente, seria mais fácil de derrotar. Não foi isso que mostrou hoje. Fala, Darmani, tudo bem? Bonsoir. Boa noite. Bonsoir. Marcela, prazer estar aqui novamente. André, Eugênio. Pois é, foi um jogaço, gostei da Alemanha, da reação, né? Porque quando tá 1-0 abaixo e na beira da eliminação e achar os recursos, né, mentais para voltar, sobretudo com um garoto que a gente vai comentar, né? O que jogou o Musiala hoje, impressionante. Você estava aqui ontem? Tava. Não nos encontramos, então, porque eu estava no Sport Center da noite. André Kfouri, começa contigo, então. O ponto que você olha para esse jogo e você fala, esse é o ponto que a gente vai levar para o resto dessa Copa. Eu acho que nós tivemos um jogaço de Copa do Mundo, de fato, hoje. Não tenho queixas nem críticas aos jogos da Copa de maneira geral, ao nível técnico do que a gente viu até agora, mas, de fato, a gente já pôde observar algumas apresentações de times que realmente estão abaixo ou nos decepcionam. Se é que a gente pode imaginar uma Copa do ponto de vista técnico e tático como algo que mostra aquilo que o futebol hoje tem de melhor para nos oferecer. Mas não como surpresa, evidentemente, até porque esse jogo tinha um componente de tensão para o lado alemão, claro, muito grande, mas também era um jogo de afirmação para o lado espanhol, porque, embora a primeira apresentação do time do Luiz Henrique tenha sido ótima, uma goleada espetacular, com um futebol incrível, uma submissão do adversário indiscutível, posse, passes, domínio, muitos gols, era necessário considerar que isso aconteceu num jogo contra a Costa Rica e a Espanha teria de mostrar de novo as suas virtudes diante de uma seleção de camisa pesadíssima, com muitos títulos mundiais e numa posição difícil. Então, a tenacidade do futebol alemão, que não apareceu na última Copa do Mundo, seria testada hoje contra a Espanha. E passou no teste, né? Sim. Porque no segundo tempo, quando as trocas começaram a mexer com a maneira como os times se apresentavam e o Morata fez 1-0 para a Espanha, a Alemanha esteve à beira do precipício e ela precisava encontrar uma saída para pelo menos empatar o jogo e manter as suas possibilidades de continuar nessa Copa do Mundo em termos de viabilidade, né? Como disse o Eugênio, se o jogo terminasse 1-0 para a Espanha, a Alemanha não estaria eliminada da Copa, mas ela estaria numa situação difícil demais. E quando eu falo que o jogo foi um jogo de Copa, ou seja, né, entre aspas, para mostrar que é aquilo que as pessoas param para assistir
esperam ver e, de fato, conseguem ver. Então, do ponto de vista tático, os dois times mostraram as suas propostas. A Espanha muito corajosa, Sim. muito peituda, querendo fazer aquilo que fez contra a Costa Rica, no sentido de se estabelecer e dominar. Teve menos velocidade de circulação hoje. Se tivesse a mesma velocidade aí, é claro, a diferença dos adversários precisa ser computada também. Muito provavelmente já estaria vencendo antes mesmo do Morata entrar e fazer 1-0. E depois a Alemanha com o Musiala e com o Füllkrug, que é também um jovem jogador. A Alemanha conseguiu buscar o seu caminho. E esse 1-1 eu achei justo em relação ao que os times mostraram. E bonito de ver, porque foi um jogo de altíssimo nível mesmo, Verdade. em todos os sentidos. É tudo que a gente fica esperando mesmo na Copa do Mundo e que bom que não nos decepcionamos com Espanha e Alemanha. Vamos lá para o Catar agora, a gente vai para Doha conversar com o João Castelo Branco, ele está na saída do estádio e está com os torcedores de Espanha e também de Alemanha. Imagino que todo mundo esteja satisfeitinho, certo? Fala, Marcela. Bom, vamos ver. Estou aqui com alguns alemães saindo do estádio, né? Lindo estádio ali atrás. Vamos direto ao assunto. You're from Germany, came here to watch this game. It was a difficult situation. How do you feel after this game with a draw 1-1 against Spain? I feel great. Spain needs to beat Japan, and then we're in. If we beat Costa Rica, which I think we should be able to do, I feel happy about it. I was sad for a little bit, but the ending there was awesome. Ele gostou especialmente do final, né? Porque foi realmente tenso o jogo, né? Demorou para a Alemanha entrar no jogo, mas estão felizes com o resultado, claro. Agora a Alemanha fica com chance depois do primeiro jogo, estava difícil, né? You guys as well, happy with the performance? You think Germany will get through? I do believe Germany will get through. I think they're a superior team to Costa Rica, although Costa Rica played very well yesterday. So we'll see. It should be interesting. I do enjoy how the matches are played at the same time, so you can have the two screens going and make sure you get to watch it all. Ok, thank you. Thank you very so much. Thank you. Cheers. Tchau, tchau. Bom, então, aí os alemães dizendo que estão animados para essa última rodada, acham que tem favoritismo contra a Costa Rica, e ele falou que gosta como todos os jogos serão ao mesmo tempo, então será realmente emocionante essa última rodada. Ô, João, e você estava Eu vou acompanhando tentar a pegar alguns partida? espanhóis aqui. Fala aí. Não, eu só queria que você falasse um pouquinho como Pode foi falar, o Marcela. clima lá no estádio. Você estava acompanhando o jogo, os torcedores, os momentos de tensão, principalmente do torcedor alemão. Então, na verdade, né, um estádio muito grande, não tinha tanta torcida assim da Espanha e Alemanha para o tamanho do estádio, né? Onde eu estava sentado, muitos indianos torcendo para a Espanha, tem gente de todo mundo acompanhando as partidas, e no primeiro tempo estava um pouco quieto, para falar honestamente, ali dentro do estádio, mas o jogo foi esquentando, né, os substitutos que entraram fazendo diferença, e aí começou aquela animação para a Espanha, e tinha assim, atrás dos dois gols, torcedores de cada país, e eu acho que um grande alívio para os alemães, mas assim, não era muita canção, não era muito clima de torcida, mas um clima legal de Copa do Mundo, com gente de todo mundo vestindo as cores de outros países, podendo acompanhar um espetáculo, né? Esse jogo com dois campeões do mundo, um futebol muito disputado ali em campo, mas com grandes jogadores, a Espanha mostrando muita habilidade. Dava para ver que as pessoas estavam gostando de acompanhar. Espanha, é que às vezes você fala, tem muito que não é espanhol, né? Vou ver se a gente pega uma reação de alguns. A gente pega a reação João, de vi alguns. até um torcedor Senhor, do São uma Paulo palavra passando por ali. para Brasil? ¿Dónde? Para Brasil, en vivo. Brasil. Venga. Hola, un saludo Brasil. Brasil, semifinales. Semifinal, ¿no? ¿Cree que sí? Yo creo que sí, tiene un equipo. Tiene a un jugador muy bueno del Real Madrid. ¿Cuál es lo favorito para usted? Pues España, Brasil. El jugador brasileño. Brasileño, es Vinicius. Vinícius Júnior. Vinicius, ¿no? Sí. ¿Está contento con hoy, con los resultados de hoy? ¿Cómo fue la partida adentro? Pues hubiéramos querido que ganara España, pero bueno, estuvo muy bueno el partido. Fue un partidazo. Ándale. Valeu, graças. Aí, partidaço, disse o espanhol fã do Vinícius Júnior.
deve ser torcedor do Real Madrid, Marcela. Partidaço mesmo, tá aí. Ele falou certo mesmo. A gente estava vendo ali os torcedores passando, passou um torcedor do São Paulo. Fiquei querendo saber para quem ele estava torcendo. Imagino para a Espanha. Ô, João, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. A gente está vendo aí o clima dos torcedores saindo com aquela tranquilidade. Agora, Eugênio, também quero a tua visão dessa partida. E você consegue fazer uma comparação de todo o futebol que você viu das seleções até agora? E você consegue apontar assim, olha, a Espanha entregou o melhor futebol, o Brasil, a Alemanha hoje também. Essa Copa está sendo interessante, Marcela, porque muitas impressões que foram deixadas na primeira rodada estão sendo desmentidas ou estão sendo amenizadas na segunda. Times que pareciam ter ido muito mal, na segunda conseguem reagir. Outros que tinham encantado na segunda rodada. Não estou dizendo que a Espanha jogou mal hoje, mas aquele resultado de 7-0 foi um resultado que cabia naquele jogo, mas não queria dizer que seria repetido ao longo de toda a Copa do Mundo. Eu acho a Espanha um time muito bom, é um time que tem uma identidade de jogo já determinada há algum tempo. A gente pode escrever a história dessa seleção, do futebol de seleção da Espanha, acho que de 2008 para cá, onde eles vão encontrando esse modelo de troca de passes curtos, com o jogo fluindo muito, com muita facilidade, os jogadores se encontram com muita facilidade uns aos outros. Houve no meio do caminho ali uma troca de geração. Então a geração do Xavi e do Iniesta foi se desmontando e agora vai surgindo uma outra geração que tem ali, os dois meninos do Barcelona, o Gavi e o Pedri, fazendo funções muito semelhantes às do Xavi e do Iniesta. Acho que, por exemplo, no jogo de hoje, quando os dois cansaram e o Gavi acabou sendo substituído, o jogo diminuiu muito da Espanha, parou de fluir. Mas o interessante de hoje é que a gente tinha frente a frente duas seleções que beberam nas águas desse futebol, vamos colocar assim, guardiolista, certo, de alguma forma, porque a Alemanha foi campeã em 2014, muito em cima disso. Mas a Alemanha não conseguiu essa renovação de meio campo. Não tem mais um Ozil, não tem mais um Khedira, não tem mais um Kroos. Meio campo da Alemanha hoje tem o Kimmich. O Gundogan, não exatamente, para mim, no mesmo estilo. E não tem mais os construtores que teve um dia. E aí perde um pouco. E aí a partida começa com uma Espanha senhora de si, vinha de uma goleada, contra uma Alemanha preocupada que vinha de uma derrota, sem achar a Espanha. Com o tempo, a Alemanha vai achando o encaixe de marcação. E esse encaixe de marcação vai equilibrando um pouquinho mais o jogo. Então, uma chance daqui, um gol no lado dali. E, para mim, o jogo começa a mudar com a entrada do Morata, mas é muito decisivo para que o placar seja aberto e o gol, ele muda a dinâmica do jogo, ele dita a tendência do que é feito depois, a partir de 2 cartões amarelos recebidos, o primeiro pelo Goretzka, o segundo pelo Kimmich, os 2 volantes da Alemanha, que estavam com a marcação encaixada. 2 minutos depois do cartão amarelo do Kimmich, que tinha vindo ele, por sua vez, 2 minutos depois do cartão do Goretzka, é uma sequência. A cada 2 minutos sai o gol da Espanha. Porque, naturalmente, esses jogadores que estavam marcando de forma muito intensa, tira o pé, muito exata, muito justa, eles já, eu não posso tomar o segundo cartão amarelo. E aí abre-se o espaço para que o Morata faça o primeiro gol. E daí, depois a reação da Alemanha, a gente vai ter tempo para discutir isso depois, com as modificações feitas que deram um outro gás ao time, inclusive também a entrada do outro lado de um centroavante, os centroavantes que não começaram o jogo, os dois times com, teoricamente, os falsos 9, conseguiram alcançar as redes adversárias a partir da entrada de 9 verdadeiros, não tão brilhantes, nem o Morata, nem o Füllkrug, mas que conhecem aqueles meandros ali da área. Interessante essa visão de cartão amarelo, de como os volantes realmente eles começam a tomar um pouco mais de cuidado a partir daquele momento. Eu imaginava que tinha sido mais a mexida do Luiz Henrique e os jogadores que conseguiram avançar, mas se a gente for pensar realmente em volantes que tomam mais cuidado com esses jogadores que estão avançando da Espanha, faz todo sentido. Galera, esse jogo aí, quem imaginou, que a Espanha
ia chegar, ia dar outra goleada, não é assim, que ali foi outro momento, foi outro time, né? A Espanha pegou a Costa Rica jogando muito mal e hoje não deu para entender, hoje a Costa Rica veio e venceu a seleção do Japão, né? Muita sorte também para a seleção da Alemanha, porque caso o Japão vencesse, já era. Já estava já classificado. E o que deixa a seleção da Espanha um pouco mais confortável é o saldo de gols. Porque o máximo que a Alemanha chega é 4 pontos. Então o número de saldo de gols não conseguiria ultrapassar. E temos também a Costa Rica. A Costa Rica tem 3 pontos, chega a 6. A única equipe que pode ameaçar é esse confronto direto entre Espanha e Japão. Se a Espanha perder para o Japão e a Costa Rica ganhar da Alemanha, essas duas zebras, já era. Espanha e Alemanha fora. Ainda tem essa possibilidade. Muitas pessoas não pensam nessa possibilidade de Alemanha e Espanha estar fora da Copa. Entendeu? Não tem como você descartar porque tá tendo muita zebra. Entendeu? É muita zebra que tá tendo na Copa do Mundo. Entendeu? Muita zebra. Você vê, ó. Espanha, 4 pontos. Japão, 3 pontos. Costa Rica, 3 pontos. Alemanha, 1 ponto. Aí você bota, a Costa Rica vence. Vence a Alemanha, vai a 6. Né? Japão vence, vai a 6. Coloca aqui, ó. Coloca a Espanha para terceiro colocado. Então, existe esse mundo. Existe o mundo da Espanha ficar fora da Copa do Mundo. Seria inacreditável isso. Uma equipe que venceu por 7-0 ficar de fora da Copa do Mundo na primeira fase. Não seria, né, um vexame, porque uma equipe que pega o primeiro jogo de estreia, aplica um 7-0 e sai da Copa com uma vitória ou um empate, seria bem duro, né? Mas essa zebra pode acontecer. Pode acontecer, né? Para mim, a seleção da Alemanha é muito melhor do que a seleção da Costa Rica e a Espanha é muito melhor que o Japão. Mas como o Japão venceu a Alemanha, né, para vencer a Espanha, né, não sei, né, que falta muito não. A possibilidade é grande, né? Coloca nos comentários o que vocês acham aí, se vai ter zebra nesse grupo da Espanha e da Alemanha. Pode acontecer uma zebra. Eu falo para você, uma das duas equipes podem ficar de fora da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Coloca nos comentários aí, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.